Estamos de volta para o segundo bloco e ontem, durante a semana, aliás, o ex-prefeito Bocalon, do Democrata, afirmou que seria candidato a deputado federal, mas também sugeriu duas situações. Primeiro, de que poderá lançar um candidato a governador e seria o Coronel Ulisses, né, que poderia inclusive ir para o Patriotas aí. Tá um jogo, o tabuleiro está sendo mexido o tempo todo. E outra situação do Bocalon é que alimenta ainda a ideia de indicar Alan Henrique como vice ou ele próprio. Deputado Jairo, qual é a sua leitura dessa situação? Minha leitura hoje, eu acho que hoje o melhor vice até para unir a oposição seria o próprio Bocalon. Acho que o Bocalon deveria ser um vice, para unir, né, a juventude do Gladson com a experiência do Bocalon já aos seus cabelos brancos, né? Então acho que isso daí vai ser um... Ele disputou muitas vezes, né, cargo majoritário. Isso, a governo, então tem um nome, né? Mas, como nós já afirmamos aqui, hoje eu vejo a oposição caminhando para essa tão sonhada união que nós pregamos, né? O próprio Major Rocha, que estava candidato a Senado com o nome, retirou, é candidato a deputado federal, né? Então, eu não vejo outro caminho. Acho que a oposição aprendeu com tantas percas no estado do Acre, eu acredito que agora o caminho é a união. E não foi deliberado pelos partidos que compõem a oposição que essa questão de vice seria tratada em 2018 sem essa pressa que é inimiga da perfeição, não é? Não é isso? Não, foi decidido. Nós nos reunimos, a oposição, e foi decidido que só em abril de 2018 abril é que volta. Eu estava presente na reunião, foi lá na sede do PP, 14 partidos, líderes de 14 partidos, decidiram que a questão do vice só no ano que vem. E a questão, eu creio que está superada. A gente vai saber encontrar um vice adequado, que dê segurança para o candidato a governador e que ajude a administrar o estado do Acre, porque não é só ganhar eleição. Nós temos que derrotar essa máquina petista, que a população não quer mais. Mas nós temos que ter um plano para administrar o estado do Acre, porque as dificuldades são muitas. E para isso precisamos de muita responsabilidade de pessoas competentes para tocar esse estado. Sério, deixa eu... À vontade. À vontade. Eu queria... Não esteja aqui vocês pensando que a minha opinião é contrária à oposição. Não existe democracia com o partido mandando a vida inteira. A alternância de poder é que oxigena o sistema. O Obama disse lá em São Paulo... É o que oxigena. O que eu me reporto... Disse isso, presidente Obama. O que eu faço de unidade de oposição não é o que aconteceu na campanha de governador passada, quando, no primeiro turno, Márcio Bittar e Tião Bocalon se engoliam, se comiam uns com o outro. Aí vai para o segundo turno, Tião Viana com Márcio Bittar, aí Tião Bocalon sobe no palanque de Márcio Bittar. Isso não é união, isso não é união. União. Na eleição de prefeito, Eliana Ciazico foi candidata única para prefeito da oposição. Mas as oposições todinhas saíram para a rua para trabalhar pela candidatura dela. Narciso, você me permite aí, união se faz por ideias. Por ideias. O que é que a oposição, no meu ponto de vista, poderia estar fazendo hoje? E aí você já tocou no assunto. Um programa de governo para substituir o que se tanto critica. Está criticando, o que é que tem para substituir é que a população pergunta. Qual é a alternativa? Faz um programa de governo onde todos os partidos representantes da oposição coloquem suas ideias de como desenvolver o Acre. Então você não está unido por pessoas, que é um equívoco. Unido por ideias, e essas ideias é quem vai reforçar a luta da oposição. Osmi e Narciso, Astério, e a candidatura da Eliane, que não conseguiu vencer a eleição, perdeu com uma diferença grande do PT, serve de aprendizado. O que é que nós erramos naquela eleição? Nós fomos para a eleição de prefeito de Rio Branco com pouco mais de 50 candidatos a vereadores, enquanto o candidato Marcos, do outro lado, Marcos Viana, ele tinha mais de 200 candidatos a vereadores. Então isso não pode acontecer agora. Por isso que o Partido Progressista está montando uma chapa própria de deputado federal e deputado estadual. Não é coligada, não? E o PMDB deveria fazer o mesmo, não, o mas DEM, o PSD... Mas aí que vem o problema. Porque nós estamos pensando na candidatura majoritária do candidato a governador.
Mas, Narciso, aí vem um problema. Enquanto você está dizendo que o PP, acertadamente, está colocando uma candidatura, uma chapa para federal, uma chapa para estadual, o partido do Jairo tem um candidato a federal. O partido PMDB tem 2 candidatos a deputados federais. E o DEM tem um Bocalon. O DEM E o Rocha tem um PSDB candidato tem um federal. O partido PSDB tem um candidato a deputado federal. O PR só tem um também. Aí, que é o como missionário. é que eles Aí fazem? corre de nenhum fazer legenda e a Frente Popular fazer os 8 deputados federais. Só concluindo o meu raciocínio. Nós do PP, do Partido Progressista, Eu estou dizendo que você tem razão. Estamos pensando na eleição majoritária Isso. do nosso governador. Então nós estamos trabalhando partido. Nós já temos nomes suficientes hoje, Narciso, para eleger um deputado federal do PP, do Partido Progressista. E a chapa de estadual está praticamente pronta. Então, o que vai acontecer? O que eu defendo. Inclusive, nós temos o aval da presidência do partido, do senador Gladson Cameli. Quem não conseguir montar a chapa, se coliga. Agora, quem conseguir, não tem por que se coligar. Porque quanto mais candidatos pedindo votos para o nosso governador, maior a probabilidade de vencermos. Então você reconhece que é um erro desses partidos só ter um candidato. Se realmente só tiverem esses candidatos, sim, estão errando, mas há tempo para corrigir. que Nós ser um estamos a um ano chapão da eleição. oposição, né? Por exemplo, o deputado Jairo mesmo me afirmou que o partido PSD, que é o partido dele, do qual ele faz parte, já tem uma chapa pronta para estadual. Para estadual, ótimo. Para estadual. Não coliga, não? Não, o pensamento é não coligar, é sair... E para federal? Quer dizer que... Não. E para federal? Quer coligar? Federal coligar. Ah, O projeto mas- é coligar. Isso é uma Mas porque unidade. não tem nomes. Isso é uma unidade. Não, mas porque não presta tem- atenção, Narciso. Não tem nomes. Não tem nomes. Tem como formar. Jairo e Gero. Nós vamos Que é, ter uma inclusive, o realidade- presidente do Baza, né? Para o 2020. Marivaldo. Marivaldo é o nosso candidato Nós vamos ter federal. para 2020 uma realidade aprovada agora recentemente pelo Congresso Nacional. A proibição de coligações. Funciona nas próximas eleições. Inclusive os deputados foram muito espertos. Não, para nós agora não, vamos botar só para os vereadores. Para testar. Vamos testar com os vereadores. Qualquer coisa muda a lei. Mas pode correr um risco, não, Osmir? Aí o ministro lá do Supremo, lá do Gilmar Mendes, não pode criar uma resolução? Pode. Hoje De o hoje pra Supremo amanhã? cria Pode. tudo. Eu acho que vai criar. Pode. Eu acho que... O STF vai criar, cara. Você não se surpreenda se um dia chegar uma hora lá de cima para mandar fechar o Congresso Nacional e também a Assembleia. Do jeito que Até tá. porque a covardia da nossa classe política chegou a esse ponto. Eles aqui não feriram a Constituição do Estado, que é o princípio da federação, onde diz que um governador do Estado só pode ser processado com autorização da Assembleia Legislativa. Lá em Foi o que Minas o Supremo derrubaram. fez. Lá em Minas Foi o que o derrubou. Supremo fez. Isso não existe. A Constituição é inconstitucional. Aqui nós federais decidimos se o governador tem ou não que ser processado. O Brasil virou essa esculhambação. Não é? Osmir, nesse ponto eu tenho que discordar mais uma vez de vocês. Eu defendo o judiciário. Eu penso que o país está passando por todas essas mudanças, principalmente em razão da ação do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal. Então, com relação lá ao afastamento do Aécio, eu defendo o posicionamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Baseado em que lei? Eu acredito. A questão é essa. Sim. Baseado na Porque lei, você baseado quer- na lei aprovada pela Câmara dos Deputados e lei? pelo Senado. Que lei? Código de Processo Penal. Não contempla A parlamentar. Aécio não foi condenado à prisão, e sim uma medida cautelar. Mas não- Ele é investigado. Afastamento Eles de são- parlamentar eles são tá na constitucionalistas. Constituição. E outra coisa que eu defendo, que eu não sei se vocês são contra, é o afastamento do Temer para ser investigado. Atualmente o que está em jogo lá não é o Temer ser condenado, não. Há uma autorização para ele ser investigado. Mesmo que Qualquer ele um tenha tem que ser investigado. Mesmo que ele tenha cometido o crime antes Não, de foi- assumir. Aquela mala de 500 mil foi agora, Osmir. recente, foi no mandato. O problema, Gela, o problema é o O seguinte. Gela é coerente, tem que Não, mas admitir aí isso. nós temos que ver o seguinte. Hoje, ele dizia aquele nosso desembargador, que nós vamos se reportar ele no final, lá de Santa Catarina, com a morte do reitor, que há uma histeria brasileira com relação à questão de combate à corrupção. O combate à corrupção, eu acho que não há ninguém que seja a favor de corrupção, a não ser os corruptos que se beneficiam. Agora, o que nós somos contra, e é por isso que eu até fico perplexo com o que você está dizendo, é com os excessos que são cometidos por esses órgãos de justiça e Ministério Público, os excessos.
o combate da corrupção, eu volto a reafirmar, tem que ser feito dentro da lei, e das leis e da Constituição. Nesse ponto, não atropelando. Nesse ponto eu concordo com você. Tem que ser evitado os excessos. Por exemplo... Mas todo mundo aplaude excesso, cara. Não. Se o cidadão ele tem residência fixa, ele tem emprego, ele tem família, e ele está sob investigação, manda-se uma intimação para a casa dele, para ele comparecer lá na delegacia de polícia ou no Ministério Público, não fazer uma condução coercitiva onde já expõe o cidadão. Isso eu sou contra. Mas você agora mesmo está elogiando, agora mesmo você está elogiando a medida tomada pelo Supremo com relação à quebra do federalismo brasileiro. Mas ali não é excesso. Ali é uma medida cautelar, não é uma ordem de prisão. Toninho, deixa eu entrar aí. Aí é brincadeira. Não, ele está na posição do Jair. Não, eu respeito qualquer posição. Os momentos mais traumáticos da história da humanidade, foi feita pelos falsos moralistas. Sim. Jânio chegou na presidência da República, só tinha uma vassourinha para varrer a corrupção. Deu no que deu. Collor para combater a roubalheira e os marajás. Sem base parlamentar, nenhum dos dois tinha. Hitler, a Segunda Guerra Mundial. Foi em nome da moralidade e da economia. O que eu quero dizer para você é o seguinte, Jair. Gerli. Eu não tenho nenhum apreço pela candidatura a Aécio Neves. Não votaria nele, por hipótese nenhuma, se ele for candidato a presidente da República. Mas o que fizeram com Aécio Neves só se compara o que o AI-5 fez com seus opositores. Então o PT tem razão de defender o Aécio? A Constituição brasileira, no artigo 53, diz o seguinte... Coerente, aliás. Viu, Osmir? No artigo 53 da Constituição, você vai ler... Porque o Supremo é para interpretar a Constituição naquilo que ela gera dúvida. Mas naquilo que ela é de supina clareza, ela é que tem o dever de cumprir. O artigo 53 diz que um parlamentar, deputado federal, o senador, só pode ser preso em flagrante, em crime... Inafiançável. Em flagrante delito. E o judiciário tem que comunicar em 24 horas, no máximo, para a Casa Legislativa concordar ou não com a prisão. Aí está o Aécio lá, feito um marginal, ainda hoje, sem poder sair de casa. Não, é aquilo que o ministro Marco Aurélio do Supremo diz. Quem pode mais, pode menos. Se ele pode evitar a prisão, como é que não vai... vamos ouvir o deputado Jair. Uma medida cautelar. Que ele não se pronunciou acerca desse assunto. Não, eu sempre falei para o senador Petecão, é esse meu posicionamento que eu vou dizer aqui agora... qual é a minha visão do que tudo está acontecendo aí. Um dos maiores erros do nosso Senado Federal começou ali quando o Senado não fez nada na prisão do Delcídio Amaral. Ótimo. Aí, ali foi o ponto fundamental onde tudo começou. Ali foi o erro gravíssimo do Senado Federal, foi aquela permissão. Mas que o seu Aécio pediu... Batia palma. Batia palma para a prisão do Delcídio. Pois é, o mal caiu sobre ele. Foi. A praga caiu sobre ele, que o Senado deveria tomar uma posição. Então, porque os poderes são independentes e deva ser harmônico, não é isso que diz a lei? Né? Então, legislativo é legislativo, executivo é executivo, judiciário é judiciário. O que nós estamos vendo hoje é justamente isso. É um poder intervindo, se metendo em outro poder, que é o legislativo. Isso, atropelando, que eu acho que o nosso Senado Federal, o Congresso, tem que sim tomar uma posição, porque senão ninguém sabe o que esse país vai acontecer. Ou do contrário, faz como, quem foi que disse ontem? O Renan Calheiro. Ou então o presidente do Senado vai lá e entrega as fases do Senado para o presidente do Supremo Tribunal. Deixa eu colocar um ponto, Gerli, antes de você, Osmir. Eu quero saber dele uma opinião só, isso. Permite, é bem rápido. Você é a favor também daquela medida tomada por último, da retroação da lei? Sim, sou a favor, mas eu gostaria de concluir a respeito dos senadores ainda. Eu vejo essa revolta toda no Senado com relação a essa medida do Supremo, porque ele tem vários senadores que sabem que são os próximos, porque cometeram ilícitos, porque estão na Lava Jato. Então, não estão defendendo o Aécio, estão defendendo a si próprios. Por que o Aécio não foi para a comissão de ética que foi cassado antes do Supremo tomar essa decisão? E se o Senado quiser, pode rever. Eu defendo isso aí. Se o Senado quiser, pode rever sim essa cautelar. Agora, dizer que o Supremo não pode determinar uma cautelar, não. Claro que o Supremo pode. Agora, se o Senado quiser... afastar, não. Agora,
Agora, se o Senado quiser, pode rever. Como você disse, é um princípio de direito. Quem pode o mais, quem pode rever uma prisão, pode o menos. Embora não esteja tacitamente lá, escrito lá, expresso. Já com relação à retroação da lei, eu defendo também. Por que nós temos que proteger pessoas que têm um passado sujo? Podemos então tirar logo essas pessoas da política. Então quem possuía escravos. Não, mas aí não é retroagir a lei penal. Não, por que não? Não é uma lei penal. Até quando essa lei vai? Vai, até 1500. Não é uma lei penal que está retroagindo, não é. É o quê? É um pré-requisito. Eu sou funcionário público. Quando eu passo na prova... É específico. Quando eu passo numa prova do concurso público, tem que haver uma investigação social para ver minha conduta, para ver se eu sou apto a ocupar aquele cargo. Agora, o parlamentar, simplesmente porque a lei foi aprovada em 2010, ele cometeu os delitos lá em 2009, ele está livre? Não. Não, quer dizer que eu vou investigar, você passou no concurso público, agora, 2017, aí eu vou investigar um crime que você cometeu há 20 anos atrás? Eu não já assumo. Está prescrito? Se eu tiver cometido um crime, eu não assumo. Não. Há 20 anos atrás? Há 20 anos. Você está como policial, não como parlamentar, desculpe. Sua ideia é como policial. Jairo. Não como parlamentar. Agora, uma coisa aqui para reforçar aqui a posição do Gerson, que ela é bem polêmica, e ele é o ponto de o Gerson é policial de investigação. Não, ele Federal. É policial. Ele está raciocinando como tal. É policial da mesma origem que eu fui. Narciso. Você sabia que eu fui... Qual é o seu número no PFE, da PFE? Qual é? Sou 130, 27, 81. 130? 27, 81. Eu fui 264. Foi em 42, eu só tinha 38. 246 policiais federais no Brasil, eu fui um deles. Mas você pensava assim também? Não. Eu tenho que ir para o intervalo. intervalo. Eu era um policial democrata. Eu tenho que ir para o intervalo. Era, né? Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu vou deixar aqui. A gente já tem o último bloco, tem também política local, coligação, reforma política, tanta coisa. Mas interessante que nessa discussão, Osmir, o PT partiu para defender o Aécio, né, que é o principal algoz do PT. Pediu até cassação do registro. Mas né? ele não está defendendo o Aécio, ele está defendendo a Constituição. Está vendo a correção aí? Agora, uma outra questão que leva o Gerson até essa posição também, é que na questão anterior do Aécio, o Senado, na comissão de ética, botou uns paninhos quentes e livrou a cara dele. Aí o Supremo disse, não dá para diante da população ficar essa impunidade. Não, mas você sabe, Astério, que nós estamos sendo extremamente coerentes, que nós defendemos e combatemos aqui quando foi com relação ao PT. Do caso do Delcídio, você vê que nós não concordamos também. É verdade. Que nem não, com o do Cunha, aquela forma que foi feita. Nem do Cunha, que foi feito. Não tinha poderes para afastar um presidente de uma casa legislativa. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência para o terceiro bloco do programa Tribuna Livre.